Olá para você que está nos ouvindo. Está no ar o programa Entrevistas DPE, o podcast da Rádio Defensoria. Aqui você confere conversas com quem atua na promoção dos direitos e outros temas relevantes para a sociedade. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a escutar mais uma entrevista especial. Vamos lá? Segundo o Atlas da Violência 2024, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roraima liderou o ranking nacional de homicídios femininos em 2023, revelando uma realidade alarmante que muitas mulheres enfrentam dentro de seus próprios lares. Neste episódio, a psicóloga Vanessa Serrador nos ajuda a entender os mecanismos do ciclo da violência, a dependência emocional, os processos de manipulação e os desafios que dificultam a denúncia por parte das vítimas. Caso precise de ajuda, ligue para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. O serviço funciona 24 horas, é gratuito e sigiloso. Seja bem-vinda, Vanessa, para a gente falar desse tema tão importante e impactante, né? Sim, verdade. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, esse espaço para a gente poder conversar e falar sobre esse tema que é tão importante e relevante nos nossos dias, ainda mais mediante as últimas estatísticas que nós recebemos. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade para que a gente pudesse falar sobre esse assunto hoje. Vanessa, o que caracteriza o ciclo da violência em relacionamentos abusivos? Olha, são vários fatores e muitas das vezes porque a gente precisamos voltar ao início. Né? Na formação dessas crianças, muitas das vezes, né, esse abusador, esse agressor, ele não surge na maioridade, na fase adulta. Ele começa desde a sua infância. Isso vem muitas das vezes do seu ambiente familiar, do ambiente que ele está inserido, o contexto que ele vive, presencia, e começa dali. Talvez isso venha surgir, o gatilho aflorar, né? Depois se tornar homem, adulto, mas não começa aí, né? Começa desde a base, desde a infância. Por isso que é tão importante a gente proporcionar um ambiente seguro para as nossas crianças, para que nós possamos tornar os adultos saudáveis e que eles estejam longe desses perigos e que não venham se tornar um perigo para as pessoas, para a sociedade e para as mulheres quando se trata dos homens. E com relação às características, eles são vários. Né? Então, muitas das vezes as mulheres elas se tornam vulneráveis a esses abusadores, a esses agressores, por conta desse encanto, né, que eles demonstram ali no início do relacionamento. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que quando você vai iniciar um relacionamento, você tem que conhecer muito bem essa pessoa para que você possa assumir um relacionamento sério com ela. Gaste tempo de amizade mesmo. Conheça o ciclo social desse homem, dessa pessoa que você deseja se relacionar, para você conhecer o máximo que você puder dele. É claro que muitos agressores, eles levam muito tempo para eles mostrarem as garras, para eles mostrarem quem eles verdadeiramente são. Mas nós podemos encontrar alguns sinais. Então, você pode rastrear ali ao máximo possível. Então, gaste tempo conhecendo essa pessoa, examinando, analisando, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos um índice altíssimo de mulheres que são agredidas pelos seus parceiros, de feminicídio. Então, você precisa gastar tempo conhecendo essa pessoa que você vai se relacionar, para que você possa se prevenir de fazer parte dessa estatística e até para que a gente venha diminuí-la. Então, o que acontece? Na maioria das vezes são mulheres que estão em busca de um relacionamento e que desejam, isso é muito genuíno, as mulheres não precisam ficar sozinhas, né? Então, elas vão em busca de um relacionamento. E é interessante, um dado muito importante aqui, é que, se a gente for perceber, acontecem de serem mulheres por volta da casa dos 30, 35 anos, onde elas se veem numa necessidade, numa pressa para encontrar um parceiro por conta da questão biológica. Muitas querem ter filho, constituir família, e logo elas entram nessa caminhada de busca pelo parceiro. Já se torna um fator de risco para elas, porque
nesse anseio de iniciar logo um relacionamento para constituir família, elas acabam negligenciando alguns fatores, né? Deixando passar despercebido algumas coisas. Elas acabam que vendam seus olhos para algumas questões também por conta dessa necessidade da constituição familiar. E aí entra também nessa questão do ciclo da violência em relacionamentos abusivos. Isso, dos ciclos. Então, vem, né, do desejo familiar, de constituir uma família, pressionada pela sociedade, pela família. Olha, e aí? Cadê o parceiro? Quando é que você vai ter um filho? Encontra um rapaz, muitas das vezes ele fala, eu quero, vamos lá, vamos tentar. Não que isso seja uma regra que aconteça sempre, mas pode ser uma das questões. Então, e aí se inicia esse relacionamento e vem esse desejado filho, e aí começa. Eu levei tanto tempo para iniciar esse relacionamento, para encontrar alguém que quisesse constituir uma família, agora como que eu vou sair? Agora tenho uma criança. E aí vem o filho, que muitas das vezes a impede de sair desse relacionamento. Por quê? Porque ela quer que o filho tenha uma figura paterna. Mas aí ela se encontra dentro desse ciclo abusivo de violência, de agressão, que também pode influenciar na decisão dela de sair desse ciclo, né? É uma das coisas que acabam estabelecendo esse ciclo. É uma questão cultural que não é certo. Tem que se submeter a absolutamente tudo. Aceitar que ele é assim. Mas o fato de ele ser assim não significa que você deve se submeter a esse ciclo de violência, de abuso, né? Sim. E essa é a famosa dependência emocional, né? Sim. Que pode dificultar a decisão da mulher em deixar um relacionamento abusivo. Como que você caracteriza essa dependência emocional? Não é sutil isso. A gente logo, quando você conversa com uma mulher, você logo percebe que há uma dependência da parte dela com relação a esse relacionamento. Como que isso vem? O que acontece muitas das vezes é essa mulher, ela tem medo. O ciclo da dependência emocional, ela surge do medo. Como? Por que esse medo? O medo de não dar conta, o medo de não encontrar outra pessoa. Porque, inclusive, essa é uma das coisas, é uma das falas mais frequentes do próprio agressor e abusador. Ele fala que você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Isso, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Ninguém vai querer você desse jeito, já com filho. Isso. Ninguém vai querer. Gorda. Então, essa mulher, ela começa a acreditar nessas manipulações, nessas inverdades. E aí começa a se manter. Depois também vem a questão financeira. Às vezes essa mulher ela é dona de casa, ela cuida do lar, ela cuida dos filhos, da família. Ela não tem uma renda fixa, ela não tem uma renda financeira. Ela depende financeiramente do marido, do esposo, do parceiro. E muitas das vezes ela acha que se sair desse relacionamento, ela vai ter necessidades, as crianças vão ter necessidades. E acaba fazendo com que ela permaneça nesse ciclo. Mas o principal é esse medo. É esse medo de não encontrar outra pessoa. É o medo de ser julgada. E sempre é, né? Sim. A maioria das vezes é. E você já falou sobre a construção da identidade violenta, né? No contexto social e familiar. Isso também tem a ver com exemplos, né? Que as crianças veem. Sim. Tanto dentro de casa, como, sei lá, na televisão, na internet agora, né? Exatamente. Com esse advento das redes sociais, praticamente boa parte, quase todas as crianças, elas têm acesso à internet. Elas assistem vídeos, elas acompanham o Instagram e, frequentemente, é compartilhado vídeos de agressões, homens agredindo suas esposas, suas namoradas, agredindo mulheres. Elas veem os noticiários. E também isso é algo que é armazenado ali na memória dessas crianças. Mas o principal vem do ambiente familiar. Muitas das vezes pode ter uma influência dos jogos. Tem muitos jogos que são violentos. Sim. E isso pode despertar uma certa agressividade nessa criança. Mas não somente isso. Mas o principal é o ambiente.
o ambiente familiar, o ambiente que essa criança ela está inserida. Muitas das vezes pode acontecer de não ser o ambiente dos pais, mas tios, avós e essa criança presenciar também, que influencia. E você falou da questão do medo, né? Da pessoa, que a pessoa tem quando o agressor fica fazendo ameaças, né? E no caso de vergonha de denunciar a violência que sofre em casa, como que você vê isso? E aí que tá, vem justamente o que acontece. Infelizmente, ainda temos esse tabu. Porque muitas das vezes o que acontece? A mulher, quando a mulher denuncia, ela denuncia a violência, o abuso. Infelizmente, nós nos deparamos com uma situação de alguns casos, demorar muito tempo para ser feito alguma coisa e chegar ao extremo que infelizmente a gente vê, que é a morte, o feminicídio. E isso já vai causando uma insegurança e um medo nessa mulher. E aí a questão da vergonha vem de muitas das vezes... o que acontece? Em alguns casos de agressão, de abuso, acontecem com mulheres que são bem instruídas, bem informadas. E quando acontece com elas se sentem muito envergonhadas. Por que eu deixei isso acontecer? Como eu não percebi? O que vão falar de mim? Logo eu que tratava sobre esse assunto. Acontece. E elas se sentem envergonhadas de denunciarem por terem deixado, entre aspas, que isso acontecesse com elas, né? Não é que elas tenham deixado, mas elas acabaram se envolvendo, sendo... Como eu posso dizer? Elas foram pegas por esses predadores, digamos assim. Foram pegas... Porque não são pessoas que deixam estampados na cara que... eu sou um agressor, eu sou um abusador. Então, isso vem da vergonha também. Fora da questão moral, da violência, do abuso. Porque, assim, fica aquela questão, aquele homem bateu naquela mulher, aconteceu isso. As pessoas vão comentar, vão falar por certo tempo daquelas... Quando sabem, né? Quando as pessoas tomam conhecimento do ocorrido. Vão falar sobre o que aconteceu por um bom tempo, até se esquecer, entre aspas, né, se esquecer daquele ocorrido. E isso vem da vergonha também. Eu lembro recentemente, uns meses atrás, eu vi uma matéria de uma delegada que era delegada da mulher, ou seja, estava envolvida com isso todos os dias. Sim. Ela era vítima de violência psicológica, acho que até física, né, do companheiro dela, e ele matou ela. Vê se pode. A delegada não conseguiu escapar. Imagina uma pessoa sem muito esclarecimento. E né? Veja só, era uma pessoa que estava inserida nessa pauta, trabalhava com isso, mas justamente, provavelmente, por conta dessa vergonha, coitada, ela não conseguiu denunciar, né? Pedir socorro. Pode até, de alguma forma, ter tentado pedir ajuda, socorro. E quais os impactos emocionais e psicológicos que a violência doméstica causa nas vítimas? São muitos. Muitos. Mas a principal delas é a questão moral, a baixa autoestima. São mulheres que elas não se sentem valorizadas, são mulheres que elas não se sentem amadas por conta de todo esse cenário esse cenário de agressão, de violência. Então, são mulheres que vão ter sua autoestima afetada, a sua moral afetada, terão dificuldades de relacionamento de maneira geral, segurança, elas provavelmente não terão segurança, não se sentirão seguras com qualquer pessoa. São mulheres que estarão facilmente assustadas. Né? E outra coisa também, afeta o ambiente profissional dessa mulher. A produção cai, A produção dessa mulher vai cair, sem contar a questão fisiológica, a emocional também. Existem mulheres que entram em quadros depressivos, graves, profundos,
desenvolvem transtorno do pânico, estresse pós-traumático. Então, são vários as consequências. Né? E no caso, quando se tem criança, também as crianças sofrem muito. Sim, sim. E é possível a vítima recuperar a autoestima e a autonomia após um relacionamento abusivo? Sim, sim. Eu acredito fielmente, piamente que sim. É claro que isso é um processo e requer um trabalho conjunto e multidisciplinar, um apoio psicológico, em alguns casos psiquiátrico, o apoio familiar ele é muito importante. Sem um apoio familiar, acaba sendo muito mais desafiador e difícil para a mulher ter esse apoio. O apoio da sociedade também. O apoio da sociedade, essa mulher saber que ela também está sendo apoiada, que ela também está sendo vista pela sociedade de uma maneira positiva, que ela sabe que, de alguma forma, ela pode contar com essa sociedade, ainda que seja questão relacionada à justiça, que seja feita no caso dela. Em alguns contextos, a ajuda religiosa também, ela é muito positiva nesses casos de recuperação dessa mulher, do emocional dela, questão espiritual. Nós também não podemos negligenciar essa parte. Né? Mas sim, eu acredito. E sim, nós temos exemplos de muitas mulheres que saíram de ciclos de violência, de abuso, e elas conseguiram se recuperar, se reerguer. E que hoje elas conseguem ajudar outras mulheres. São mulheres que têm projetos para apoiar e ajudar outras mulheres a saírem desse ciclo de violência. E quais as estratégias que a psicologia oferece para ajudar mulheres a romperem o ciclo de violência? Uma das estratégias que nós utilizamos primeiramente, é o reconhecimento. Fazer com que essa mulher, essa mulher consiga enxergar, primeiramente, o ciclo que ela está vivendo num ciclo de violência. Esse é o primeiro ponto. Porque nós, psicólogos, nós não podemos apontar para os nossos pacientes, para essas mulheres, claramente o que está acontecendo com elas. Precisamos levá-las a esse esclarecimento, que muitas das vezes acontece esse esclarecimento. Nós precisamos orientá-las. Então, essa é uma das formas que nós podemos ajudar essas mulheres. Claro, trabalhando para melhorar a sua autoestima, o seu posicionamento. O que acontece muitas das vezes? Essas mulheres, elas se silenciam não apenas na questão da violência em si, mas elas não têm mais voz para se defenderem. Então, nós orientamos e auxiliamos essas mulheres a terem uma comunicação assertiva, a saberem se posicionar, para que elas possam também começar a romper, a quebrar esse ciclo de violência. E como que o ambiente familiar e social pode contribuir para a perpetuação da violência contra a mulher? E isso é uma questão muito interessante, porque... Às vezes até os próprios pais falam assim, não, minha filha, casamento é assim mesmo, exatamente. Né? Nós sabemos que todo relacionamento ele tem suas dificuldades. São duas pessoas totalmente diferentes, elas passam a morar e conviver juntas. Vão ter embates, discussões, e aí, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você ultrapassa os limites do respeito, que começam as agressões verbais, as agressões físicas, já não é algo aceitável. Então, como você falou, isso muitas das vezes vem dos próprios pais. E aí, o que acontece? A gente sabe que, às vezes, pode acontecer um ciclo familiar de agressões físicas, de violência doméstica. A mãe da mãe passou por violência, a mãe passou e agora a filha está passando. E aí, o que muitas das vezes acontece? É normal. O seu pai, o seu avô também fazia isso com a sua mãe. Mas nós sabemos que isso não é normal. Um relacionamento, um casamento, dentro dele, isso jamais pode ser aceitável.
Então, isso muitas das vezes vem desse ambiente familiar que já é adoecido, desse ciclo de violência que acaba fazendo com que acaba tendo essa manutenção da violência doméstica, né? E como identificar e ajudar crianças que crescem em ambientes de violência doméstica? A escola tem um papel importante, Sim, né, para ajudar a identificar. Sim, a identificar. Eu admiro muito o trabalho dos professores. Principalmente dos pequenos. Dos pequenos, porque eles têm que lidar com muita coisa. E eles não são preparados muitas das vezes para isso. E, claro, não é o papel deles. Todas as escolas, elas deveriam ter um psicólogo. Sim, seria ótimo. Para orientar e poder fazer os encaminhamentos devido. Psicologia e assistência social dentro das escolas seria excelente, esse trabalho. Nós teríamos uma grande diminuição de muitos problemas que surgem dentro das escolas. Os professores, eles têm esse trabalho importante, mas não é a função deles. E o que acontece? As crianças que vêm desse cenário de violência doméstica, que eles presenciam muitas das vezes... Existem crianças que sofrem violência doméstica também. Sim. E essas crianças, elas precisam ser assistidas por profissionais da área da saúde. Psicólogos, assistentes sociais, em alguns casos, psicopedagogos. A gente sabe que muitas das vezes essa criança precisa ser retirada desse ambiente que está... Nocivo, né? Isso, que é nocivo, que está fazendo mal para ela. E acontece muitas das vezes, nós sabemos que elas são retiradas até que isso seja reestabelecido. E ocorre caso de nem voltar mais para esse ambiente, né? De tão violento que ele é para essa criança. Mas essas crianças, elas precisam ser identificadas. Mas isso é muito desafiador, porque como nós vamos identificar essas crianças que estão sofrendo, que estão vivenciando esse ciclo de violência? Porque o que acontece muitas das vezes? Elas não sabem como falar que estão sofrendo uma violência. O que acontece na maioria das vezes? O professor, em sala de aula, percebe alguma coisa. Ou quando já chegou no limite, essa criança... Baixa o rendimento da criança. Isso, né? Baixa o rendimento. Às vezes, essa criança chega com marcas na escola. Sim. Chega com marcas na escola, que é quando surge, então, a descoberta do que está acontecendo. Eu começo a investigar e pronto. Aí identificou, essa criança está passando por uma violência. E aí, inicia-se todos os trâmites para proteção dessa criança. Mas isso muitas das vezes acontece dentro Os familiares também que tomam conhecimento, eles também têm esse papel de denunciar, de procurar ajuda, porque já vimos também cenários no contexto do Brasil, de casos que se tornaram conhecimento de todos, Isabela Nardoni, e dentre outros mais recentes, né? Em que essas crianças sofriam violência doméstica e muitas das vezes não era notificado. Às vezes nem se sabia do que estava acontecendo. Eu trabalhei por 1 ano numa escola do município, eu era assistente de aluno e a gente recebia, né, as crianças na chegada, ficava na saída, no recreio. E a gente identificava muita criança com marcas de violência mesmo. Aí encaminhava para a direção, para a coordenação. Mas, infelizmente, os casos se repetiam, às vezes com as mesmas crianças. Sim. E qual é o papel da rede de apoio psicológico e social para as mulheres que sofrem violência? Prestando esse espaço de acolhimento, de informação, dando assistência, os meios para que essa mulher ela possa até mesmo se recuperar desse ciclo de violência, dessa dependência emocional. Eu acho muito legal que existem alguns programas gratuitos que oferecem essa assistência para essas mulheres, até mesmo trabalhos que possam envolver essa mulher para promover a autonomia dela financeira, a autonomia emocional. Emocional. Então,
são dessas formas, promovendo esses resgates, essas autonomias para as mulheres. E a gente pode citar aqui, né, que apesar do cenário grave, existe rede de apoio. Em Roraima, as mulheres que se encontram em situação de violência podem buscar ajuda por diversos canais. A Central de Atendimento à Mulher 180 funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Boa Vista, oferecendo atendimento especializado com equipes treinadas para acolher e proteger as vítimas. Temos a nossa Defensoria Pública, que atua na defesa dos direitos das mulheres, oferecendo apoio jurídico gratuito, inclusive para a solicitação de medidas protetivas. E quando há crianças envolvidas na situação de violência, os conselhos tutelares também devem ser acionados para garantir a proteção dos menores. Além disso, também tem o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, que possuem núcleos específicos de atendimento à mulher em situação de violência, fortalecendo a rede de suporte institucional. A Casa da Mulher Brasileira, que oferece também, né, todos esses órgãos juntos, né, para apoiar as vítimas. Sim. E como que o machismo estrutural influencia no comportamento do agressor e na vulnerabilidade das vítimas? É uma pergunta que ela gera muita polêmica, né? Mas nós sabemos que existe essa questão do machismo, ainda nos dias de hoje, ele ainda é muito presente. Muitas das vezes são aqueles homens muito turrões, que eles querem que os donos da verdade. Isso, os donos da verdade, que isso é muito prejudicial, né, para as mulheres. Aquele lugar, é aquele homem que ele não dá voz, ele não escuta, ele não deixa a mulher falar, ele não deixa a mulher ter autonomia, ela fazer alguma coisa. Ele é o responsável por tudo. A mulher ela não fala nada, né? Ela apenas ouve e obedece o que ele está falando, absolutamente tudo. Ainda que isso fira os princípios dessa mulher, os valores dela. Mas essa é uma questão desafiadora, né, dentro desse contexto, e um assunto que bastante polêmico também. E por que a manipulação emocional é uma das formas mais difíceis de violência para a vítima perceber? Interessante, eu gostaria até de compartilhar um estudo de uma psicóloga, que ela é até médica ela é médica na Universidade de Harvard, que ela fala sobre essa questão da manipulação. Tem até um nome que se utiliza, a expressão, porque é um nome em inglês e eu não sei expressar muito bem, mas que tem a ver com essa manipulação psicológica de uma pessoa, né? E o que acontece? A vítima, esse agressor, ele faz com que a vítima ela passe a questionar a validade de seus próprios pensamentos. Acha que tá ficando doida. Ela acha que tá ficando louca. E aí, essa psicóloga, o nome dela, ela se chama Courtney. Ela é médica da Escola de Medicina de Harvard, também é psicóloga. E ela identificou as frases que são mais frequentes faladas por esses agressores, manipuladores, né? Uma delas é: você está agindo como uma louca. Essa é uma das frases mais frequentes utilizadas por eles, né? Fazendo com que a vítima, né, a mulher, comece a questionar a sua lucidez. Mas será que eu exagerei? Será que eu tô ficando louca mesmo? E será que isso é invenção da minha cabeça? E ela, inclusive, dá dicas de como as mulheres elas podem responder diante dessas situações, né? Com relação a essa frase, quando ela for dita para essa mulher, a mulher ela pode responder no sentido de: por favor, não questione a minha capacidade de pensar com clareza. Mesmo que não concordemos, eu vejo a realidade desta maneira. Então,
esse ponto de vista da mulher, ela precisa ser respeitado sem que ela seja considerada como louca por estar falando aquilo. Você pode até discordar do que eu estou falando, mas não utilize dessa frase, desse mecanismo para questionar. A segunda, você está exagerando, no sentido de falar que a outra está sendo muito dramática. E como responder a esses tipos de frase? Você não concordando ou não comigo, é assim que me sinto agora. Não julgue meus sentimentos, eles não estão sujeitos a debate. Então, ainda que você, novamente, não concorde com aquilo que está acontecendo, com as emoções ali daquela pessoa, mas é você dar aquele lugar para ela falar e sentir. A terceira, eu estava apenas brincando. Sabe quando fala aquela palavra ofensiva? Sim. Né? Você é isso, você é aquilo, ou até mesmo agressões disfarçadas de brincadeira, que acontece, aquele empurrão, aquele puxão de cabelo, aí depois o agressor, ele pega e fala, não, eu tava só brincando, é só uma brincadeira, não sabe nem brincar. Né? Outra, você me obrigou a fazer isso. Essa é uma das mais frequentes. Isso acontece muito na questão de ciúme, né? Sim, sim. E isso acontece até mesmo, por exemplo, quando esse agressor, ele bate na mulher. E depois ele mesmo fala, não, foi você que me obrigou a fazer isso. Eu fiz isso porque você fez isso. Você falou aquilo. Você estava fazendo isso. Você fez aquilo que eu disse que não era para você fazer. Você colocou aquela roupa que eu não gosto. Você colocou aquela roupa que eu não gosto. Olha como você estava vestida. Então, essa é uma das frases que eles mais utilizam. Você inverte a situação. Inverte a situação. Né? E a outra, a última frase que é comumente falada por eles nesse cenário de manipulação. Se você me amasse, me deixaria fazer o que eu quero. Ave Maria. Se você me amasse, deixaria fazer o que eu quero. Né? Então, são frases comumente utilizadas por esses manipuladores. E fazendo com que a mulher, muitas das vezes, se encontre presa nesse ciclo de manipulação. E como que a psicologia trabalha o medo e a culpa que as vítimas carregam? Justamente desconstruindo esse medo. O medo e a culpa ela vem acompanhada da vergonha. Medo, culpa e vergonha. Nós trabalhamos com a desconstrução, com a desmistificação dessas emoções, desses sentimentos. Né? Trazendo para a mulher, nem todo medo é real. Nem todo medo é real. Nós não devemos sempre acreditar em tudo que nós pensamos e o que nós sentimos. Nós precisamos questionar os nossos pensamentos. O medo, por exemplo, que muitas das vezes essa mulher sente. Eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como ele. Né? Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não, mas no sentido, porque muitas das vezes ela se encontra nesse meio de manipulação, ele fala tantas coisas para essa mulher que ela acha que não é digna de um amor saudável, de uma relação saudável, de alguém de ela encontrar uma pessoa que a ame, que a respeite verdadeiramente. E aí ela acredita que não vai conseguir ter outro relacionamento. Ou até mesmo chegar a acreditar que todos eles serão iguais. Então, nós trabalhamos desmitificando todas essas questões. O medo. Sabemos que o medo ele é uma emoção real, mas às vezes nós podemos ter medos irracionais. Então, a gente trabalha nessa desconstrução, trazendo esse fortalecimento para essa mulher, trazendo ela para a realidade, né? E são dessas maneiras. E de outras formas também, mas principalmente mostrando para essa mulher que nem tudo que nós sentimos é verdade e aquilo que nós pensamos, nem tudo que nós pensamos vai acontecer como nós pensamos. Porque, por exemplo, a questão do relacionamento. Eu nunca mais vou ser amada.
né? Ninguém vai me querer. Na verdade, só corrigindo, é que eu nunca vou encontrar alguém como ele, mas na verdade é a questão do... Eu não vou encontrar... Ninguém vai me querer, na verdade. Muitas das vezes eles falam isso, ninguém vai me querer. Ninguém vai querer estar comigo nessa situação. Isso não é uma verdade. É uma mentira que é implantada na cabeça dessa mulher, fazendo com que ela acredite. Você já atendeu pessoas que sofreram violência doméstica? Sim. Sim, e ainda atendo. E falando nisso, né? Em que momento que a vítima costuma buscar ajuda psicológica, né? E como que isso ajuda no apoio da denúncia? Na maioria das vezes, elas iniciam acompanhamento psicológico não necessariamente por conta das agressões em si. Elas procuram acompanhamento psicológico porque elas querem até mesmo... a queixa é o casamento, é o relacionamento, mas não em si porque, eu tô sofrendo agressão e eu quero sair disso aqui. Inicialmente, elas não têm esse despertar, essa percepção. Elas vão, à medida que vai acontecendo as sessões, que elas vão falando e elas vão se ouvindo, elas percebem, opa, eu tô no contexto de violência doméstica. Elas chegam a essa conclusão. E aí começa, muitas das vezes, a mudança desse cenário. Ela percebe e ela começa a reunir forças para sair desse contexto de violência doméstica. Na grande maioria dos casos, elas não iniciam acompanhamento psicológico, identificando inicialmente, eu estou aqui porque eu estou sofrendo violência doméstica. Não, a queixa é o casamento, né? Mas eu estou tendo problemas com meu marido, a gente não está se entendendo. Posteriormente que vão surgindo as questões. As evidências, As né? evidências. E o que é interessante, por que fazer acompanhamento psicológico? Porque as mulheres precisam, que estão dentro de um contexto de violência doméstica, por que elas precisam fazer acompanhamento psicológico? Porque elas precisam se ouvir. Porque muitas das vezes elas vão conversar com o familiar, com a amiga, né? E muitas das vezes vão fazer com que ela permaneça nesse relacionamento. Né? Não, ele é assim mesmo, vai melhorar. Conversa. Não é que não tem que conversar. Não é que o outro nunca vai melhorar. Né? Mas existem situações em que essa mulher ela precisa sair desse contexto urgentemente. Né? Então, à medida que ela vai tendo esse acompanhamento psicológico, ela vai se ouvindo, uma escuta ativa, sem julgamentos, e ela, opa, isso aqui tá errado. Eu não tô numa relação funcional. Saudável, né? Não estou numa relação saudável. E como você já tem essa experiência com essas vítimas, quais as dificuldades que as mulheres enfrentam ao tentar reconstruir suas vidas depois de um relacionamento abusivo? A insegurança e a baixa autoestima de elas acreditarem muitas das vezes que elas não vão conseguir sair daquele relacionamento, que elas não vão conseguir dar conta, principalmente quando tem filhos, né? Que elas não vão dar conta de arrumar um emprego ou de trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Em alguns casos, as mulheres elas não têm rede de apoio e isso às vezes pode ser uma das razões pelas quais elas acabam permanecendo por muito tempo dentro dessa relação, desse ciclo de violência. Por não terem uma rede de apoio, não terem com quem deixar as crianças. Mas essa é uma das maiores dificuldades, a baixa autoestima e a insegurança. Elas não se sentirem capazes de se reerguer e até mesmo de não conseguirem dar conta. E elas acabam, infelizmente, ficando presas dentro desse ciclo. E como que a sociedade pode contribuir para reduzir a violência doméstica e apoiar as vítimas? Aí a gente volta lá no início da educação das crianças. É verdade. Principalmente não se silenciando. O que a gente cresceu ouvindo? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acredito que a grande maioria de nós, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu ou já presenciou algum tipo de violência. Eu era criança, eu escutei os gritos da vizinha e o marido batendo nela. Eu corri desesperada para avisar meu pai e minha mãe. E eles falaram assim, não, deixa, a gente não pode se meter. E muitas das vezes o que acontecia?
essa mulher, ela era assassinada. Uhum. Ou ela ficava em um estado... ela tinha sido tão machucada fisicamente, ia para o hospital, ficava em coma, né? Ou às vezes perdia a consciência, ou tinha um membro quebrado. Mas essa frase de briga e marido, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ela tem suas variáveis. Mas é que tipo de briga? Em contexto de violência, de agressão, você se mete sim. Como que a gente se mete? Liga pra polícia. Liga pra polícia. Não tem polícia? Tem. Vamos acionar. Não tem a polícia... O Chame, né? Tem o Chame, não tem uma ronda agora... A Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha. Eles estão preparadíssimos para demandas como essas. Para intervir, para fazer as devidas orientações, as medidas de segurança daquela mulher, tirar aquela mulher daquele contexto de perigo, de risco. Então, nós precisamos sim. Agora, é um casal que está discutindo, observou-se ali que não há nenhuma falta de respeito, mas tá uma discussão. Todo relacionamento, sim, tem seus atritos, suas discussões, mas violência, agressão, levantou da cadeira, tá com um pedaço de pau na mão, opa, pode ser um perigo. Pode ser, não, com certeza. É um perigo, É. porque o que garante que esse homem não vai pegar esse pedaço de pau e fazer alguma coisa com a mulher, né? Então, sim, em contextos de violência, você precisa, sim, se meter, né? Se envolver, denunciar, não ficar em silêncio. Tirar essa mulher, se for preciso, daquele lugar, né? Se intrometer, apartar. E a gente tem uma reflexão aqui, ó. O dado mais brutal do Atlas da Violência não é apenas a quantidade de mulheres assassinadas, mas o que ele revela sobre a permanência da impunidade e do medo. A cada mulher morta, há outras que continuam vivas, mas presas em ciclos de dor, silêncio e insegurança. Para mudar essa realidade, não basta punir os agressores depois do pior acontecer. É necessário educar desde cedo para a equidade de gênero, fortalecer a rede de apoio, garantir políticas públicas permanentes e, sobretudo, acreditar na palavra das mulheres. Sim, né? sim, porque quando ela vai fazer uma denúncia, ficam questionando, né, como se ela fosse a culpada, revitimizando, né? Sim. E essa questão da revitimização, isso é horrível para a mulher que vai denunciar. E olha só, eu lembrei de uma questão agora que é muito importante. Muitas das vezes o que acontece é aquele casal que para a sociedade, para as pessoas, para a família, longe de qualquer suspeita. E quando a mulher denuncia, as pessoas... Todo mundo se surpreende, Todo né? mundo se surpreende. Mas fulano... Ela deve estar exagerando. Ela está exagerando. Não é isso não. Né? Ela está mentindo, aconteceu alguma coisa. Descredibiliza essa mulher. Faz com que ela se sinta... faz com que ela se sinta amedrontada. Né? E acontece até, às vezes, de ela retirar essa denúncia. Ou, às vezes, acontece até mesmo de ter essa pressão das pessoas. Não faz isso, vai acabar com a vida dele. Principalmente mas aí ele vai e acaba com a vida dela. E ele vai e acaba com a vida dela. Principalmente quando são pessoas, são agressores que de uma posição elevada, são pessoas, às vezes, figuras públicas, e que há todo esse... que, às vezes, pode até ser um dos motivos que a mulher ela não denuncia, por conta da influência desse agressor, e ela acaba não denunciando. Vanessa, a gente está chegando no final da entrevista. Você quer deixar mais algum recado, principalmente para quem está nesse ciclo e ainda não... ou está se identificando, né? Sim. Eu recomendo que procurem ajuda psicológica, façam acompanhamento psicológico para que seja feito esse trabalho de desconstrução daquilo que muitas das vezes foi implantado na cabeça dessa mulher, que acontece nesse meio, nesse ciclo de dependência, para que seja fortalecido a autoestima dessa mulher, a segurança, a autonomia, que denuncie, se necessário, se preciso for, denuncie,
mas procure ajuda profissional. Primeiramente, ajuda profissional. Posteriormente, você procura os meios. Não me refiro necessariamente aos meios jurídicos, eles precisam ser procurados, mas compartilhar com amigos, familiares. Mas ajuda você procura profissional, né? Para que você seja amparada legalmente, também orientada, mas sempre profissional. Porque muitas das vezes, se você corta os caminhos, você vai sendo desencorajada a procurar uma ajuda profissional, uma ajuda legal, um profissional da área da saúde para ajudar você a sair desse ciclo. Tá certo. Muito obrigada, Vanessa. A conversa foi maravilhosa. Espero que quem estiver escutando, né, sigam os conselhos. Eu agradeço o convite. Espero que tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Entrevistas DPE. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, mande para alguém que também vai se interessar e continue acompanhando a programação da Rádio Defensoria. Obrigada pela sua companhia e até a próxima conversa.